Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no canal Mesa 81, o canal onde o Flamengo é debatido com seriedade e amor na camisa. Estou trazendo para vocês um corte do Sport Center, programa ESPN, link do canal na descrição como crédito dos vídeos. Vamos ver o que o pessoal anda falando após o empate entre o Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente teve chance de ganhar e o Flamengo também. Talvez aproveitar um pouco melhor as chances que a gente teve. Mas a gente teve chance de ganhar e chance de perder. Foi um jogo que acho que o resultado de empate foi o mais justo. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter. A gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico e o maior rival. E é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir em determinados momentos, se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Cara, Ayrton Lucas quase tirou essa bola, quase. Como o Diniz falou, o Vasco em determinados momentos da partida conseguiu se impor, o Flamengo muito bem posicionado e assim da mesma forma, quando o Flamengo conseguiu jogar, se impor na partida, a defesa do Vasco estava muito bem compactada, conseguiu fechar os espaços, não deixando o Flamengo trabalhar a bola, tocar a bola, como é o forte já do time, trabalhar a bola, toque de bola, até estar criando aí uma oportunidade para fazer o gol e ampliar o marcador. Vamos falar desse empate do Flamengo com o Vasco. É claro que é clássico e é claro que nunca vai ser fácil mesmo o Flamengo tendo um melhor time, jogando melhor futebol. Quando se encontra é sempre muito complicado, isso que demonstrou também nessa partida. O Flamengo deveria demonstrar um futebol melhor e o Vasco sai feliz com esse empate, Zupa? O Vasco sai feliz com o empate, o Vasco tem méritos no empate. É claro que como a gente destacadamente aponta o Flamengo como o melhor time do país, e ele a gente inconscientemente, muitas vezes, conta a história dos jogos a partir do que o Flamengo faz ou do que o Flamengo não faz. Mas o Flamengo não joga sozinho, né? Como o Flamengo não venceu o Grêmio, aquele jogo no Maracanã, porque o Grêmio se defendeu muito bem. O Flamengo não venceu o Vasco ontem também porque o Vasco se defendeu muito bem. E o Vasco se defender bem é uma notícia nova. Mas o Flamengo poderia ser mais eficiente também. Poderia, claro que poderia. Mas o Flamengo carimbou a trave, o Flamengo teve chance para vencer, embora não tenha sido um jogo com o volume de criação de chances que a gente está acostumado a ver do Flamengo. Mas me chamou muito a atenção, porque assim, quando o Vasco do Diniz joga bem, raramente é pelas virtudes defensivas. E tanto na classificação contra o Botafogo na Copa do Brasil, do Nilton Santos, como no jogo de ontem, o time se defendeu muito bem, jogou compactinho, sem bola, nem parecia um time do Diniz, né? Brincando, claro, mas compacto, fechando linha, tirando espaço do Flamengo, forçando o Flamengo a um tipo de jogo que ele não queria fazer naquele momento, até pelas alterações que o Felipe se viu obrigado a fazer na formação inicial. O Flamengo foi um time de mais aceleração do que de jogo pensado, e o Vasco, com a sua boa postura defensiva, tirou a aceleração do Flamengo. Então, assim, o Vasco fez um jogo muito bom. O empate passa muito pelo que o Vasco fez no Maracanã. Eu vi muita gente criticando o Felipe porque, onde já se viu poupar titulares, porque é um clássico. E aí eu acho que as pessoas também têm que decidir o que elas querem da vida. Exato. Porque, assim, se a gente passa o ano inteiro dizendo que o elenco do Flamengo é maravilhoso, que é o melhor da América Latina. O Pascoalzinho brinca que é incomparável, de que o Felipe tem um banco tão bom quanto o time titular, que o banco do Flamengo jogaria em qualquer time do Brasil. A gente não pode achar que o time não vai ter condição de ganhar quando coloca reservas tipo Danilo, Bruno Henrique, Cebolinha, Carrascal, Alan, para jogar. Emerson Royal, né? Então, assim, ou a gente acha que o elenco é muito bom, como a gente sempre fala, ou a gente não acha. Não dá para achar o elenco maravilhoso e quando o time perde pontos com reservas em campo é porque não colocou os titulares. Decidam-se, né? O Felipe tinha que fazer escolhas, fez escolhas, o time era forte o suficiente para ganhar, não jogou tão bem assim, enfrentou um time que se defendeu quase que perfeitamente e numa bola parada com o Ryan, que está jogando muito bem, com o Coutinho, que está batendo muito bem na bola.
encontrou o merecido empate. Eu tô com o Diniz nessa, o empate ontem foi merecido. Eu quero te ouvir, André, sobre o Vasco. A gente já citou os 5 que estão acima do Z4, né? A dupla Grenal, é Vasco, é Santos, é Galo. De um Vasco que pré-mundial, pré-pausa do Mundial, esboçou ali bons resultados, voltou mal do Mundial, teve essa apresentação, aí voltou a ganhar e tudo mais, teve essa boa apresentação com o Flamengo. Esse Vasco, óbvio, a luta é contra o rebaixamento, a própria matemática mostra isso. Mas esse Vasco te passa a confiança, porque tem vezes que a gente olha e fala, cara, eu não tô vendo nada. Assim, é terra arrasada e tal. Tem brilharecos, tem momentos que fala, então, pô, aos trancos e barrancos dá pra se salvar. É isso, eu acho que é isso. Eu acho que os brilharecos, eles precisam ser tratados como eventos anormais, não deve ser esperado. E eu não estou nem dizendo que o torcedor do Vasco não deve esperar que o Vasco ganhe de 6-0 outro jogo no Campeonato Brasileiro, porque isso assim é o auge da anormalidade, né? Foi uma tarde aqui no Morumbi contra o Santos muito diferente do que é o padrão do Vasco, talvez até o padrão do Santos. E essas coisas acontecem no futebol porque aí uma coisa vai puxando a outra e o jogo se desenrola por um caminho muito surpreendente. Então eu não acho que isso deva ser colocado como Vasco precisa jogar de novo nesse nível, porque não é para isso. Eu acho que a classificação na Copa do Brasil, os 2 jogos com o Botafogo, tanto o jogo em casa quanto fora, e essa atuação contra o Flamengo, indicam um caminho para o Vasco e para a torcida do Vasco, que é assim que o Vasco vai ter que competir. Então, eu não diria trancos e barrancos, mas eu chamaria de um tipo de futebol mais sóbrio e sempre sério. Sempre sério, do ponto de vista defensivo, como disse o Gustavo. É óbvio que para conseguir não perder do Flamengo, mesmo com a escalação mais alternativa que o Felipe Luiz possa colocar em campo, qualquer equipe precisa se defender muito bem. Não adianta. Ou faz um jogo muito bom defensivamente, e mesmo que faça, talvez perca. Numa jogada maravilhosa de alguém, e o Flamengo tem tantos jogadores que podem ser esse alguém, ou numa jogada coletiva muito bem feita, que até as escalações ditas reservas são capazes de fazer, porque também é aquilo que às vezes eu lembro, né? Tem situações em que um técnico coloca uma equipe chamada de reserva num jogo, essa equipe faz uma atuação fantástica, mostra um entrosamento coletivo e as pessoas se surpreendem. Nossa, o time reserva joga igualzinho o time titular. É treinado pela mesma comissão técnica. O Palmeiras contra o Fortaleza, sabe? Também, primeiro tempo. É o mesmo time. Os jogadores convivem os mesmos horários juntos. Exato. Eles são colocados para fazer o mesmo tipo de trabalho, né? Não é uma equipe está num lugar e a outra está em outra, né? E aí acontece isso, mas não foi o que houve dessa vez com o chamado time alternativo do Flamengo. Mas o Vasco fez um jogo muito bom defensivamente, competiu, foi sério, duro, mais em sintonia com o que é necessário fazer. E menos pensando no que né, na questão de jogar mais, fazer mais gols. Porque o fato do Diniz ser o técnico também puxa a análise para esse tipo de território, né? E o dinizismo, o Vasco, como é que vai ser com ele? O Gustavo acabou de dizer aqui corretamente, nem parecia um time treinado pelo Diniz. Porque eu imagino que até o Diniz tenha percebido, olha, agora é uma questão de evitar o rebaixamento. E os jogos com o Botafogo e com o Flamengo, não por acaso, clássicos contra rivais tradicionais, que mexem com o ambiente do clube, mexem com a torcida, tiraram do Vasco esse comportamento que eu acho que ele vai ter que conseguir reproduzir na maioria dos jogos se ele quer continuar na primeira divisão do campeonato. E só um detalhezinho sobre o Flamengo. Sim, eram outros jogadores escolhidos. O Flamengo tem essa capacidade de colocar em campo um time totalmente diferente do que atuou 3 dias antes por outra competição. E mesmo assim você olhar e falar, nossa, mas é muita gente boa. E às vezes o time não joga bem. Mas a Libertadores toma conta da cabeça. Cara, sinceramente, entre o jogo Flamengo e Vasco, não acho que nenhuma das duas equipes foram mal. As duas jogaram muito bem. E teve momentos de ambas equipes jogarem bem e a outra de se defender muito bem. Todas as duas equipes fizeram isso em excelente estado, fizeram de uma forma surpreendente, atacaram e se defenderam muito bem. Quando o Flamengo se demonstrou
estar mais concentrado, conseguiu fazer o gol, conseguiu pegar a defesa do Vasco um pouco menos concentrada, saiu o gol do Carrascal, e da mesma forma foi com o Flamengo. Quando o Vasco acreditou mais, o Vasco foi lá e empatou. A defesa do Vasco fez, não só a defesa, o time todo do Vasco fez um ótimo jogo, uma defesa muito bem compactada, conseguiu fechar os espaços do Flamengo, e com certeza foi mérito do Vasco ter corrido, empatado e segurado o jogo e terminar com 1 ponto para cada um. De todo mundo, não tem um torcedor do Flamengo que não está pensando na volta contra o Estudiantes na Libertadores. Porque o Flamengo, entre aspas, desperdiçou uma grande chance de se classificar no Maracanã. E aí esse jogo, no meio das partidas... O juiz garfou a gente, vale lembrar isso daí. Esse jogo de ida com Flamengo e Estudiantes no Maracanã, que foi na semana passada, garfaram a gente legal, hein? O juiz foi... Nossa, o juiz garfando a gente, o quarto árbitro falando com a comissão técnica do Estudiantes que tinha que tirar determinado jogador porque estava correndo o risco de ser expulso, porque estava chegando muito firme nas jogadas, e por aí vai. Garfaram a gente legal nesse jogo aí. É um jogo muito difícil de receber a concentração total de tudo que cerca o Flamengo. Então, eu acho que muita coisa se explica por aí também. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aqui no canal Mesa 81. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o jogo entre o Flamengo e Vasco. Felipe Luiz errou ou não em ter poupado os titulares? Qual a sua opinião em relação a isso? E coloque aí também qual o placar que vai ser o jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores. Até a próxima. Fiquem com Deus.